Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Eduardo Marques, venho aqui discutir sobre a evolução do pensamento científico e eu venho trazer aqui uma discussão que permeia a construção, né, do pensamento científico, né? Um pensamento que vem da Grécia Antiga, entra ali pela Itália, desenvolve-se por cientistas ingleses, né? Se espalha ali pelo continente europeu, mas também a gente observa como o pensamento científico ele é uma construção e reconstrução do pensamento, né? Um melhoramento. Então a gente vai aqui discutir sobre a cosmogonia e a cosmologia, certo? Como esses pensamentos metafísicos e físicos, filosóficos e físicos, né? Eles foram construídos ao longo do tempo, né? Foram amplificados, foram melhorados, né? Então, sobre a cosmogonia, é interessante pensar a respeito do pensamento, né, científico, o pensamento metafísico sobre a existência do universo, né? Então, a cosmogonia é uma tentativa de explicar a existência do universo a partir de mitos, contos, né, fábulas. E aqui a gente pode observar a presença de filósofos, né, de pensadores na Grécia Antiga, né? É interessante a gente pensar que existe a ideia do início de tudo, né? Então, quem seria o início de tudo? Como foi o início de tudo? Então, entra aqui o debate sobre a substância primordial, né? Anaximandro ele traz a ideia de uma substância primeira, essa substância que aos poucos vai sofrendo reações, que vai sendo retrabalhado, né? E que aos poucos vai dando forma ao que nós temos hoje, né? Essa substância inicial, né? Essa matéria inicial, certo? Traz muito a ideia do apeiron, né? Essa matéria inicial, certo? E aí, claro, a gente traz também o discurso sobre o hélio e o geocentrismo, né? Em cima dessa discussão sobre como esse universo ele inicia e os mecanismos desse universo, né? Então, esse debate ele foi ao longo do tempo sendo construído, debatido, né? Então, lá no início, quando o geocentrismo ele era predominante, quando a igreja ela tinha o poder político local, certo? Havia uma consideração de que a Terra estava no centro desse sistema planetário que nós estamos inseridos, né? E é interessante pensar que o geocentrismo, fortalecido pelas ideias da igreja, e muitos cientistas foram perseguidos por pensar diferente, né? Nós podemos colocar como exemplo o Ptolomeu, né? Ptolomeu, ele geocentrista, ele desenvolveu algumas ideias que foram fortalecidas pelo poder religioso da igreja na época, né? E depois essas ideias foram confrontadas, chamamos a atenção do Aristarco de Samos, um heliocentrista que não conseguiu explicar a gravidade, não conseguiu explicar como os astros eles estavam, digamos assim, atraídos, né, entre eles, mas a partir do heliocentrismo de Aristarco vem o Copérnico, né, Nicolau Copérnico, com o seu pequeno livro Comentários, né, e cria ali alguns axiomas. É interessante pensar que dentro dos axiomas de Copérnico, um ponto importante que ele colocou foi sobre que, na verdade, nós não somos centro de nada, né? Então,
na verdade, nós somos uma parte de um sistema planetário e esse sistema planetário está dentro de uma galáxia que está dentro de um aglomerado de galáxias. Mas como Copérnico ele não tinha ciência disso, ele acabava repetindo muitas vezes em seus axiomas que nós estamos em um centro, né, planetário, de mecanismos planetários, né? Então, esse helio e geocentrismo, eles foram melhorados com o tempo, né? E a gente sabe que são dois modelos que foram aos poucos sendo retrabalhados, remodelados, né? Mas voltando sobre a matéria inicial, essa matéria inicial considera-se que ela estava concentrada em um ponto, mas essa concentração da matéria inicial, essa concentração de matéria-energia, que a gente chama de singularidade, ela não foi descoberta lá pelos gregos antigos, né? Pelo início da filosofia naturalista, né? Lá no início do desenvolvimento da filosofia que estava mais preocupada em discutir como a natureza ela se transforma, se modela, né? Sobre como a gente está em constante transformação, né? Então, essa concentração de energia vai gerar o espalhamento dessa matéria, né? E essa matéria está em constante expansão, né? Essa expansão, ela revela que nós estamos numa situação mais de antigravidade do que de gravidade. Então, nós estamos numa situação em que a antigravidade, ela supera a gravidade, né? E aí a grande pergunta de que energia é essa, que matéria é essa que permite com que a antigravidade ela supere a gravidade, né? Então é um grande questionamento hoje da ciência e aí entra essa ideia do debate da matéria e energia escura que não se sabe ao certo se é matéria, se é energia, né? Então são grandes perguntas que estão norteando o debate na ciência hoje, né? E assim, a gente pode identificar aqui no debate sobre gravidade, desde o Isaac Newton, que traz uma correlação de que a gravidade ela é diretamente proporcional à massa, né, dos astros e inversamente proporcional às suas distâncias ao quadrado, né? E depois essa ideia foi melhorada com Einstein, né? Naquele debate sobre o espaço-tempo e nós temos também a gravidade e a massa como elementos que estão correlacionados, né? O espaço-tempo ele pode ser identificado sobre uma espécie de malha que nós estamos sobre ela, né? E acabamos alterando esse espaço-tempo dependendo da massa dos astros, né? Então, dependendo da massa, a gente altera também as atratividades, vamos dizer assim, e as repulsões dentro do universo, né? Então, por isso que espaço, tempo, massa e gravidade estão intimamente relacionados dentro dessa teoria da relatividade do espaço-tempo de Einstein, né? E aí, com isso, a ciência vai evoluindo, vem aí o discurso sobre a distância dos astros e também a expansão do universo que Edwin Hubble traz em sua tese de doutorado, observando que na medida que os astros vão se afastando, a expansão ela vai se acentuando. Então, quanto mais distantes estiverem esses astros, esse grau de afastamento, maior vai ser essa expansão do universo, né? E é interessante pensar que para onde vai essa expansão, qual é o limite dela, né? Até onde ela pode expandir, né? A gente não tem resposta sobre isso, certo? Mas a respeito disso, nós temos também a hipótese da nebulosa, né? A hipótese da nebulosa, ela desenvolvida por alguns estudiosos, o filósofo Kant, né? E o matemático Laplace,
eles vêm trazer uma ideia de que a origem do sistema solar se dá por uma nuvem de poeira e gás, né? Essa concentração de poeira e gás, né, gera uma estrela inicial, que é o protossol, né? E o resto desse gás e o resto dessa poeira geram ali os planetas rochosos e gasosos, né? Nós, aqui na Terra, nós somos planetas rochosos, planetas maiores como Júpiter, Saturno, Urano, são planetas gasosos, né? O que dá para a gente entender também que boa parte dessa matéria inicial era gás, né? Então, considera-se que pouco tempo depois do início do Big Bang, né, a matéria inicial seria ali o hidrogênio, o hélio e o deutério, né? E com o tempo, com as reações químicas, né, com mudanças da matéria, certo? Foram sendo criados elementos cada vez mais complexos, né? No nosso caso aqui, a Terra, nós temos um planeta rochoso, rico em rochas siliciclásticas, certo? E aí a gente traz aquele debate, né? Nós temos tantas rochas siliciclásticas e a água que está presente aqui na Terra, de onde ela vem? É uma grande pergunta da ciência, né? A existência da água, a existência dos oceanos, né? Será que essa água ela é alienígena? Que vem proveniente de rochas ricas em gelo, né? Rochas cheias de gelo, ou será que essa água ela já estava aqui na Terra, né? Será que a Terra já nasce molhado, né? São perguntas que a gente constrói, né? Pelo menos os seres mais antigos que nós temos na história da Terra, a gente pode elencar ali as cianobactérias, né, procariontes, que formam ali hoje grandes rochedos calcários, que são os estromatólitos, né? Eles têm ali 3,8 bilhões de anos. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. Então, teoricamente, seria ali o ser mais antigo da Terra, já que a vida inicia da água, né? Em cima disso, também eu quero falar da Lua, né? De onde vem a Lua, qual é a existência da Lua. Será que a Lua é parte da Terra, saiu da Terra, ou será que a Lua se forma após uma colisão, né, de um corpo rochoso que bate na Terra e joga para o espaço restos que depois vão se juntar e se tornar a Lua. A Lua tem quase a idade da Terra, a Lua tem praticamente a idade da Terra, 4,5 bilhões de anos, né? Então é isso, certo, pessoal? Eu acredito que deu para a gente discutir, deu para a gente ter uma noção geral sobre essa evolução do pensamento científico, certo? Valeu, qualquer dúvida é só ir lá nos comentários. Obrigadão.